E aí, galera, vamos que vamos de história, hoje. E a gente vai falar do quê? Do período, agora falando do período entre o Primeiro Império e o Segundo Império. Depois da abdicação de Dom Pedro I, a gente vai entrar no momento da história do Brasil muito conturbado. Seria um período que vai já nos demonstrar a briga das elites pelo poder, né, da dominação dentro do poder brasileiro, como se fosse um período republicano dentro do período imperial. Enquanto Dom Pedro II, ainda pequenininho, né, 5 anos de idade, quando seu pai abdica o trono nas suas mãos e vai embora, parte para Portugal para disputar a coroa portuguesa, diante de toda a insatisfação que já existia nos grupos políticos, nas elites brasileiras, a gente vai ter esse período conhecido como período regencial, um período em que os grupos da elite vão brigar de forma renhidas para tomar esse poder e administrar o Brasil até que o imperador chegasse à idade de maioridade. No período que ele vai ficar, o tutor dele vai ser José Bonifácio, e a gente vai conhecer um pouquinho desse cenário, desse período regencial. A gente vai trabalhar em 2 vídeos. O vídeo de hoje a gente vai entender só a questão do entendimento político da construção dessa história, tá? E no vídeo da semana que vem a gente vai falar das revoltas que surgiram nesses 9 anos de período regencial. Vê aqui, ó, de 1831 a 1840, nós vamos ter o período regencial do Brasil. E aí, primeira coisa que a gente vai entender são os partidos que existiam na disputa de poder. Havia 3 partidos políticos, né? Lembrando sempre, gente, esses partidos só representam a elite, né, patriarcal brasileira, os proprietários de terra, os grandes homens ricos, homens brancos, né? E aí você vai ter aqui, primeiro grupo são os restauradores, também conhecidos como caramurus, ferrenhos monarquistas que queriam, ainda acreditavam na volta de Dom Pedro II, defendiam a volta de Dom Pedro II. Esse partido tinha um grande grupo de portugueses, né? Os grupos ligados a Dom Pedro I, ainda criando a expectativa da volta dele ou até de um governo de um imperador de Brasil e Portugal, o próprio Dom Pedro I. Bem, no segundo grupo aqui nós temos os liberais exaltados, também conhecidos como farroupilhas ou jurujubas. E esses são aqueles que já viviam a expectativa até do republicanismo, né? Eles enfatizavam essa ideia, eram as classes médias urbanas do Brasil na época, e eles acreditavam numa ideia principalmente de uma autonomia das províncias, de um federalismo. Tá? Esses eram conhecidos como os liberais exaltados. Os liberais moderados, também conhecidos com o apelido de chimangos, esses grupos já ficavam, né, apesar de não terem o mesmo pensamento dos restauradores da volta do imperador, eles eram mais tranquilos, mais conservadores. Esses grupos eram principalmente os donos de terra de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e do Nordeste. E aí eles acreditavam sim numa monarquia, mas sem o poder absoluto. Eles não queriam uma monarquia como a de Dom Pedro I, construída com aquele poder autoritário do monarca. Esses grupos foram os grupos que confrontaram muito com a forma de governar de Dom Pedro I. Bem, a gente vai ter no primeiro momento a regência trina permanente, porque dentro da própria lei, da própria Constituição autoritária de Dom Pedro I, havia a lei que determinava que se o monarca que assumisse a coroa, que recebesse a coroa, que seria o herdeiro Dom Pedro II, fosse ainda menor, que se fosse criado essa regência trina, né, em que pudesse ter 3 representantes que governariam o país nesse momento. E aí você tem a regência primeiro, a gente vai ter a regência trina provisória, ela vai ser o primeiro momento, mas logo após a gente vai ter a regência trina permanente, né, porque é onde que vai ter, né, o momento de dominação até da imagem do Feijó. A primeira regência provisória, nós vamos ter Nicolau de Campos Vergueiro, José Joaquim de Campos, conhecido como Marquês de Caravelas, e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Aquele mesmo que vai ser o Duque de Caxias, né? E depois, na regência trina permanente, a gente vai ter a figura do próprio brigadeiro Francisco de Lima e Silva e os deputados José da Costa Carvalho e João Braulio Muniz. Essas são as regências, né, os primeiros períodos regenciais. Outra coisa importante desses períodos regenciais, e importante pela
a criação de que você vai ter uma construção, né, de uma dominação local. Mas isso vai ser muito ruim, não só no período regencial, ao período imperial e principalmente no período da República Velha, que é o poder do coronelismo. Vai ser criada a famosa Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional? Na verdade, eram homens que eles não eram militares, eram civis, mas que recebiam certas patentes, em que se construía uma guarda local, né, em que, claro, os mais poderosos eram os que dominavam essa guarda, e todos os homens cidadãos, eles tinham a obrigação de servir a essa guarda, e esses maiorais eram os que tinham as patentes, que tinham essa dominação. Então você vai criar uma estrutura do coronelismo nesse período do período regencial. E aí a gente vai ter essa Guarda Nacional, né? Ela vai ser criada em 1831 pelo padre Diego Antônio Feijó, que naquele momento ainda era ministro da Justiça, né? Todos os cidadãos entre 21 e 60 anos em condições de serem eleitores eram obrigados a alistarem-se e cabia ao governo fornecer armas, mas o uniforme ficava por conta do alistado. E aí, claramente, mais ainda, os grupos que sustentavam o uniforme para esses inferiores, claramente seriam aqueles que, né, já criavam a sua dominação, que ia favorecer toda a história que a gente vê do Brasil, do patriarcalismo, em que os mais poderosos vão controlar as localidades. Muitas vezes com violência, muitas vezes com aquela negócio do favor, né? Do daqui, mas já sabendo do interesse de receber, né, lá na frente, em troca de um voto, em troca de uma submissão, em troca de estar debaixo da liderança desses grupos elitistas. Então aqui a gente já está fundando o coronelismo, que vai ser infelizmente no Brasil essa dominação vai durar anos e anos, né? Até hoje a gente ainda tem um pouco de resquício desse coronelismo em algumas regiões do Brasil. Bem, a regência trina, ela vai ter vários problemas, várias crises. A Guarda Nacional já foi criada para tentar diminuir essas crises locais. A primeira crise que a Guarda Nacional vai enfrentar vai ser uma crise na região aqui perto da Baixada Fluminense, essa região de Vassouras, né, que vai ser a primeira crise em que vai ser até morto o famoso Manuel Congo, né, que era um ferreiro africano, que junto com a sua companheira criaram uma revolta em 1838, com a fuga de cerca de 80 escravos da fazenda Freguesia, e se espalhou por outras fazendas, incentivando novas fugas. Essas revoltas elas vão ser dominadas e controladas pela Guarda Nacional. E aí a gente já vê o primeiro papel dessa Guarda Nacional. Bem, e aí a gente, diante dessa crise que já surgiu dentro do período regencial, a gente vai ter o ato adicional. O ato adicional ele vai ser em 1834, né, quando ela vai tentar mudar o enfoque daquela ideia de que você tinha do controle, né, determinado por Dom Pedro I, em que a primeira ideia do ato adicional, na verdade, é determinar os poderes locais dessas elites locais. E aí, uma das principais decisões desse ato adicional é também a questão de quê? Da criação das assembleias provinciais, em que esses grupos teriam seus representantes e teriam cada vez mais poder local na província, né? Essa província teria mais certa autonomia do que ela tinha até aquele momento. Então já começa, né, a se construir as próprias rivalidades regionais, começa a se construir essas estruturas. É bom pensar que para a maioria dos historiadores, esse conceito de ser brasileiro nesse período nem existia. Era muito mais forte você ser paulista, ser fluminense, que alguém nasceu no estado do Rio, né, ou ser pernambucano, ser cearense, ser paraibano, porque isso era muito mais forte para essas elites, que não havia um sentimento de nacionalismo, e muito menos do escravo, que na verdade só vivia para servir essas elites, e os mais pobres a mesma coisa, né? Então não havia ainda a construção de sentimento nacional, até por causa de toda a questão até política, não teve participação das camadas populares na independência, né? Foi feito tudo debaixo das canetas das elites, dos acordos políticos, e a própria construção desse primeiro império vai continuar sendo assim, né? E você não vê, né, em momento algum as elites querer a participação da população nem mais pobre, muito menos dos escravos, porque não havia em nenhum momento passar pela cabeça deles a ideia
de abolição da escravatura nesse período histórico do Brasil. Bem, então o ato adicional vai ter essa situação, e a outra importantíssima é a criação da regência una, né? A partir de aí, só um homem seria o grande líder, né? Como se você tivesse um presidente. A regência una, ela vai começar a partir daí. E aí você vai ter, né, a vitória de um homem que vai ser muito dominante nesse período, que é o regente Feijó, né? Conhecido como regente Feijó. O padre Antônio Feijó, que vai criar uma quantidade de inimigos muito grande. Ele vai ter um governo de muita força, dominação. A gente vai ter uma mudança também na conjuntura política do Brasil. Por quê? Se lembra que a gente tinha 3 partidos? Agora a gente vai ter 2 partidos. O Partido Regressista, que depois vai ser chamado de Conservador, e o Partido Progressista, que vai ser chamado de Liberal. E que lá no Segundo Império a gente vai ter aquela famosa frase dos Luzias e Saquaremas, né? Os Saquaremas mais conservadores e os Luzias mais liberais. A gente vai pensar nisso, como que estruturou essa construção desses partidos? 2 liberais exaltados e liberais moderados, que você surge o regressista e o progressista. O que vai acontecer é que alguns restauradores, né? Porque nesse período histórico aqui, Dom Pedro II já até morreu em Portugal, então não há mais a expectativa da volta do imperador Dom Pedro I, né? Acabou esse sonho, acabou essa expectativa. Então esses grupos vão migrar para um dos 2 grupos dos partidos. Claro que os mais conservadores vão para o Partido Regressista, né? Que depois será chamado de conservador, e aqueles mais, né, para frente, até alguns desses aqui exaltados e moderados vão mudar de lados também, mas principalmente essa migração vai ser assim. Os restauradores mais conservadores vão para os liberais moderados, que serão os regressistas e conservador, e aqueles restauradores mais, né, liberais vão para os exaltados, que serão os progressistas liberais. E assim, é assim que Dom Pedro II vai lá assumir, né, no golpe de maioridade, que a gente vai falar na próxima semana, vai assumir, né, o poder com esses 2 grupos, né, disputando a fatia da pizza chamada Brasil. Todos eles elites de latifundiários, homens poderosos e ricos. Bem, em cima disso, né, a gente tem o Feijó, que vai ser o grande homem de força, né, desse período aí. Mas a sustentação do período regencial é tão complicado que uma coisa vai unir todos esses grupos: o golpe de maioridade, né? Eles vão achar que só tem um jeito de você acalmar as regiões brasileiras, acalmar o país como um todo, diante do que? Da figura do menino Dom Pedro II como imperador do Brasil. E aí eles vão fazer aquele famoso golpe de maioridade, que com 14 anos, Dom Pedro II já vai ser coroado, vai se criar uma lei que dando só maioridade ao imperador, em que ele vai assumir imperador ainda um adolescente, sendo imperador do Brasil. E vai dar certo, porque ele vai assumir, as coisas vão se acalmar, por mais que vai ter também problemas no Segundo Império, Segundo Reinado, mas ele vai ter um governo de muitos anos, né, e com certos momentos de calmaria, principalmente internamente. Bem, a gente falou aqui primeiro dessa questão política do período regencial. Semana que vem a gente vai falar das revoltas, que não são poucas, são várias, e em todos os cantos do Brasil vai ter revoltas contestando esse poder regencial. Valeu, galera, até a próxima, fiquem com Deus.